Por aqui o Agricultura BR agora comenta essa pressão da soja em Chicago, pressão negativa por conta de uma forte produção que já era recorde nos Estados Unidos e agora é recorde na América do Sul. E esses são alguns fatores que mostram uma situação de disposição maior de soja no cenário internacional. Por outro lado, a próxima temporada pode ter números que não sejam tão fortes assim na produção. As primeiras estimativas em relação à produção norte-americana da oleaginosa, já apresentados no Fórum Outlook, ele trouxe uma produção estimada em 113 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, mas bem abaixo dos 117 milhões de toneladas da temporada 2016-2017. Além disso, a próxima temporada promete ter uma situação ainda de maior apetite por soja por parte dos chineses. E esse é um fator que pode trazer alguns alentos ao mercado. O mercado pode trazer, principalmente para a próxima temporada, uma situação talvez um pouco mais favorável. Há quem acredite que os norte-americanos, o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, que divulgou 87 milhões de toneladas estimadas nesse último relatório de oferta e demanda apresentado em março, possa trazer, nos primeiros levantamentos da temporada 2017-2018, uma estimativa maior, vindo para 89 milhões de toneladas a importação de soja pelos chineses. E isso mexe bastante com o mercado. Vamos ver então os dados relacionados à China. China, que é o maior consumidor e importador de soja do mundo. Na temporada 14-15, os chineses eles importaram 78 milhões 350 mil toneladas de soja. 78 milhões 350 mil foram importadas. Na 15-16 sobe bastante, vai para 83 milhões 230 mil toneladas da oleaginosa. A 16-17, de acordo com o relatório apresentado em março, foi para 87 milhões de toneladas. E a 17-18 pode chegar a 89 milhões de toneladas, de acordo com alguns especialistas. Essa é uma situação estimada, né? Uma perspectiva em relação aos chineses, subindo, portanto, menos do que aconteceu nos últimos anos, mas subindo para quase 90 milhões de toneladas a sua importação de oleaginosa para uma única temporada. Agora, se aumenta a importação é porque o consumo está aumentando. Vamos saber então como é que fica o consumo chinês? Consumo chinês, se confirmado, né, o consumo, a importação chega a 89 e o consumo vai lá em cima também. A temporada 14-15, os chineses consumiam 87 milhões e 200 mil toneladas de soja. Na 15-16, consumo de 95 milhões de toneladas. Na 16-17, subiu para 101 milhões e 100 mil toneladas. A 17-18, pode alcançar a marca de consumo de 103 milhões de toneladas. Esses dois últimos números que nós apresentamos aí do consumo chinês na temporada 16-17, o que pode acontecer na 17-18, ele é tão elevado, ele é tão forte que o Brasil, por exemplo, nunca conseguiu ter, talvez tenha agora nessa temporada, mas nunca conseguiu ter até então uma produção que fosse capaz de atender uma demanda. Se fosse vender toda a sua soja produzida para a China, não conseguiria atender de tão elevado que é o consumo chinês da oleaginosa. A agência da ONU tem comentado sobre a possibilidade da formação de um novo fenômeno climático El Niño ainda no segundo semestre de 2017. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora se há realmente essa previsão e como que o fenômeno pode impactar na safra agrícola do Brasil e também na dos Estados Unidos, que já começam a ser semeada. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nós iniciamos o outono com uma condição de neutralidade climática e, pelo que tudo indica, essa estação será marcada ainda por um período mais neutro, sem atuação de El Niño ou Laninha. Por enquanto, os modelos meteorológicos internacionais indicam o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e isso pode vir a trazer um El Niño, principalmente no início do segundo semestre de 2017. Como mostram essas previsões aqui neste gráfico. A gente observa as barras em verde indicando essa maior chance de neutralidade, pelo menos até meados do ano, e aqui começa a aumentar a chance para a ocorrência de El Niño, como mostram as barras em vermelho, a partir do trimestre julho, agosto e setembro. E aí a tendência só aumenta no decorrer da próxima primavera. Ainda é muito cedo para afirmar a ocorrência do El Niño, porque ainda há uma grande variabilidade nas previsões meteorológicas agora no período de outono. Mas mesmo que não tenhamos o rótulo de El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial já deve impactar na distribuição das chuvas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos.
E mesmo que ocorra o El Niño, as previsões indicam um fenômeno de curta duração e também menos intenso do que o último evento que trouxe muitos impactos para a agricultura aqui no Brasil. A expectativa é que com esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tenhamos um inverno e uma primavera mais úmidos aqui sobre principalmente a metade sul do Brasil, especialmente região sul, e uma irregularidade maior no retorno das chuvas durante a primavera sobre as áreas produtoras de grãos do Sudeste e também do Centro-Oeste. Então, um período de irregularidade justamente no período de plantio de grãos durante a primavera. Sobre o sul do Brasil, com o risco de mais umidade, isso pode impactar especialmente nas culturas de inverno, como é o caso do trigo no Rio Grande do Sul. Mas ainda é cedo, a gente vai continuar monitorando e trazendo mais informações aqui para os próximos meses. Nos Estados Unidos, as notícias são melhores, porque esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico também traz mais umidade para as áreas produtoras de grãos norte-americanas. Normalmente, o verão norte-americano ele é muito seco e quente. E agora, com a possibilidade desse aquecimento e talvez a ocorrência de um El Niño para o segundo semestre, diminui o risco de estiagem durante o verão norte-americano, que é o período de desenvolvimento das lavouras, e também diminui o risco para ondas muito intensas de calor. Então, as possibilidades são melhores para a safra norte-americana, porque teremos mais umidade para as lavouras.